Olá, tudo bem? Eu sou Renato, eu trabalho no Portal Brasil Postos e hoje eu vou apresentar para vocês a solução de um problema que tenho certeza incomoda muito dos gestores nos postos de combustíveis. Como definir e como fazer uma estratégia de vendas para o seu posto de combustíveis. Parece complicado, mas você vai ver que não é tão complicado assim. Ele demanda trabalho, ele demanda planejamento, mas é perfeitamente possível de fazer. Quando a gente começa a falar sobre vendas em postos de combustíveis, a gente pode dividir as vendas em três grandes grupos. A venda de combustíveis, a venda dos produtos e serviços automotivos e a venda dos produtos de conveniência. E aí a situação começa a ficar um pouco mais simples. Para vender combustíveis, eu tenho que ter uma estratégia que é vender tanto os combustíveis normais, a gasolina, o etanol, o diesel, e vender o combustível que lhe apresenta maior rentabilidade, que é o combustível aditivado. Na venda de produtos e serviços automotivos, eu também consigo fazer uma segmentação. Eu posso vender os produtos de limpeza automotiva, os de estéticas e os de manutenção. E para cada um desses grupos também eu posso fazer uma estratégia de vendas. E os produtos de conveniência, ele vai depender, é claro, se o seu posto tem ou não tem loja de conveniência. No caso de se ele tiver, eu tenho que fazer estratégias de venda dos produtos de alimentação, de mercearia, tabacaria, bebidas e outros. Então vamos lá. Antes de a gente começar a falar sobre essas estratégias para cada um desses grupos que eu falei, que são combustíveis, produtos e serviços automotivos e produtos de conveniência, é muito importante a gente iniciar esse estudo fazendo a seguinte pergunta: você sabe quanto você precisa vender no seu posto? E o que você precisa vender? A gente não consegue fazer uma estratégia de venda se a gente não tem uma métrica. Então, isso é muito importante que os gestores do negócio tenham exatamente um número na cabeça. O quanto que eu preciso vender e o que eu preciso vender, né? Por exemplo, se a gente for olhar quais são os indicadores de vendas que você hoje persegue no seu posto, isso está bem claro? Você sabe quais são as metas de vendas de gasolina aditivada? Você sabe quais são as metas de venda de diesel? Você sabe quais são as metas de venda dos produtos e serviços automotivos? Então isso é uma questão fundamental. Eu preciso aumentar as minhas vendas, mas eu preciso saber o quanto eu já vendo e o quanto eu desejo atingir com essa minha estratégia que eu estou desenvolvendo agora. O que é muito importante eu destacar? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então um dos primeiros pontos que a gente vê quando a gente conversa com muitos proprietários de postos eu preciso aumentar minha venda. E aí a gente pergunta, mas você precisa aumentar a venda de quê? Em quanto? E aí muitos não têm essa resposta. Então, novamente, vamos criar estratégias de venda para vender esses três grupos, mas o mais importante, eu preciso ter uma meta de venda para cada um desses grupos. Vamos começar a estudar como aumentar a venda dos combustíveis. Então já falamos, combustíveis tem os combustíveis normais e o combustível aditivado. A pergunta que eu faço para você: qual é o combustível que mais rentabiliza a operação do posto? É a gasolina aditivada. E como que a gente faz para vender gasolina aditivada? Eu tenho aqui uma fórmula muito simples: treinamento de equipe mais campanha de vendas. Eu desconheço outra forma que existe. Se a gente seguir essa receita, que é treinar a equipe de frentista, treinar a equipe dos gerentes de pista sobre a importância, os benefícios da gasolina aditivada e promover uma campanha de vendas que remunere ele pelos desempenhos da venda desse produto, você pode ter certeza absoluta que vocês vão conseguir aumentar a venda desse combustível. Então vamos lá. Os frentistas, eles devem ficar muito craques nos benefícios da gasolina aditivada, né? Ele tem que saber que melhora o desempenho do carro, ele tem que saber que limpa os bicos injetores, que evita a formação de carbono, protege o filtro e a tubulação dos veículos. Mas isso deve realmente entrar na cabeça deles. A minha sugestão é que façam que os frentistas recebam esse treinamento
e que eles desenvolvam cada um a sua própria abordagem de vendas. E como que isso vai acontecer? Eles podem fazer um treinamento entre eles mesmos. Por exemplo, cada dia vai simular uma venda para os clientes, ou seja, eles vão fazer um rodízio, cada um vai fazer repetindo a exaustão os benefícios da gasolina aditivada, até que em determinado momento isso passa a ser automático para ele. Na hora que o cliente vai chegar no posto, ele já vai fazer a primeira oferta desse produto, né? Então vamos lá. Frentistas têm que dominar todos os benefícios da gasolina aditivada. Eles devem decorar, eles devem ficar craques na venda e eles devem fazer simulações entre eles mesmos para que eles consigam fazer com que todos tenham a mesma linguagem, né? E depois é muito importante também todas as pessoas entenderem quais são os benefícios desse combustível para a operação do posto, né? Então, para os clientes aumenta o rendimento do carro. Para o posto, o benefício rentabiliza a operação. Uma operação rentável garante os empregos, garante os salários, garante que o posto continue existindo. Então também é muito importante. Outra coisa que tem que ficar claro para essas pessoas, para todas as pessoas envolvidas, é que a gasolina aditivada ela é um combustível mais caro. Ela é um combustível que está ocupando espaço dentro do tanque e ela é um combustível que ela tem um giro mais lento. Então, se não tiver uma campanha permanente de venda desse combustível, muitas vezes a estratégia de vender esse combustível pode não ser tão interessante. Então, tem que ficar claro o benefício para o cliente, o benefício para o posto e o benefício para o colaborador, para o funcionário. Qual que é o benefício para ele? Aumenta a remuneração, né? Dificilmente existem outras formas de um frentista aumentar a remuneração que não seja pelo seu desempenho de qualitativo, de atendimento ou quantitativo de vendas. E essas vendas estão atreladas ao quê? A gasolina aditivada e aos produtos e serviços automotivos. Então vamos lá. Importante para ficar bem claro. A gasolina aditivada, bem trabalhada, ela pode ser o diferencial de rentabilização da operação do posto. E ela só vai acontecer a venda se esses profissionais estiverem estudado sobre os benefícios desse combustível para o cliente e também ficar muito claro sobre os benefícios da venda desse combustível para o posto e para eles e para o salário deles. Então você deve estar me perguntando como fazer uma campanha de vendas para estimular a equipe. Bom, o objetivo desse vídeo não é ensinar a fazer uma campanha de vendas. Isso aí eu tenho certeza que cada um de vocês deve ter suas próprias estratégias para motivar os seus funcionários. O que eu quero trazer para vocês é alguns exemplos de campanhas que a gente já tem acompanhado e que usam determinadas regras e que tem funcionado muito bem. Primeiro, cada um dos frentistas, cada um dos atendentes de pistas devem ter as suas próprias metas. Então isso é básico, né? Se você quiser fazer uma campanha de vendas, tem que ficar muito claro quais são as metas, né? E volto a falar novamente, pode ser metas qualitativas e metas quantitativas. As metas qualitativas vão medir o nível de atendimento, de satisfação dos clientes que são atendidos por essas pessoas. E as metas quantitativas são mais fáceis de medir porque são números. Então, cada um vai ter a sua meta de vender, por exemplo, aromatizante, líquido para o radiador, enfim, cada um deve saber exatamente quais são as suas metas. Então, vamos entender que eles tendo as suas metas, né? E quando ele atinge essas metas, o que é importante a gente praticar? É pagar essas premiações semanalmente, né? Isso faz com que ele se mantenha motivado toda semana.
Quando você deixa para pagar somente no final do mês, se eles estão muito abaixo da meta, muitas vezes eles acabam não se motivando. Não, eu já comecei mal, daqui a 30 dias é muito tempo, eu vou deixar para o mês que vem. Então tentem fazer como uma regra, pagar mensalmente as comissões que eles têm para receber das vendas dos produtos. Reconhecimento dos colaboradores, né? Isso é muito importante, essas pessoas precisam ser reconhecidas, né? E não precisa fazer uma festa, um evento, chama eles num grupinho e diz, ó pessoal, essa semana quem se destacou foi o tal vendedor, foi o tal frentista, porque ele está desenvolvendo um trabalho bacana e ele conseguiu bater a sua meta. Reconhecimento, pessoal, todo ser humano gosta, é importante e principalmente não custa nada. Então pratiquem isso, né? E daí você deve estar me perguntando, tá, mas se eu vou colocar uma meta financeira, eu vou ter que pagar para eles, da onde que vai vir esse dinheiro, né? Então a sugestão que a gente tem acompanhado é o seguinte, você pode aumentar, por exemplo, em 10% o valor desse combustível na bomba, né? É uma gasolina aditivada, é uma gasolina que tem um maior valor agregado, o cliente já percebe isso. Desses 10 centavos você pode oferecer 5 centavos de comissão para cada um que vender, né? E você pode, por exemplo, deixar 1 centavo para a premiação mensal. Então, desses 10 centavos que você aumentou, 6 centavos você vai remunerar essa campanha e 4 centavos vai ser um acréscimo para o seu negócio. É claro que isso multiplicado numa galonagem grande realmente impacta no negócio. Então, pessoal, e aí essas campanhas de vendas, elas podem ter vários desdobramentos. Você pode fazer um cartaz, você pode envolver eles através de um grupo do WhatsApp e fazer com que eles mesmos estimulem uns aos outros. Sejam criativos, né? Isso é importante, que a campanha, por exemplo, cada mês ela tenha alguma característica diferente. Às vezes você pode substituir a premiação financeira por uma premiação de um produto, sei lá, seja um celular, alguma coisa que realmente motive eles a buscar esse diferencial, tá ok? E o que é importante, pessoal, também vocês saberem que sempre que a gente está falando de como fazer com que os frentistas melhorem o seu rendimento, como fazer com que os frentistas melhorem os seus desempenhos, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, que muitas vezes se aplica por gestor do posto, se vocês contratarem esse treinamento que nós temos, que chama curso profissionalizante de frentista, para tornar o frentista um frentista de alta performance, tudo isso que vocês estão escutando agora, eles também recebem esse treinamento. Esse treinamento ele é online, o frentista ele faz através do smartphone e esse material também é enviado para o posto, que é uma cartilha, né? Um material que ele também pode ler na pista, em momentos que não tem tanta atividade. Então, lembre-se, quando a gente fala de estratégia de venda, a gente está tentando convencer e levar o conhecimento para os gestores do posto, mas o frentista também tem que ser impactado e aqui a gente tem uma grande alternativa para vocês. Então, nós já falamos sobre a importância da venda do combustível aditivado, né? Mas o posto não vende só combustível aditivado, né? Então, como que pode ser uma estratégia de vendas para aumentar os outros combustíveis que são vendidos, né? Existe uma estratégia bem simples, né? Em que sempre quando for feita a abordagem pelo frentista, ele vai sempre fazer a pergunta para o cliente: vamos aproveitar e completar o tanque, né? O que é importante? Qual que é a palavrinha mágica aqui? Aproveitar. Né? Essa é uma palavra que para nós, seres humanos, sempre nos leva ao quê? Ao sentimento de vamos ter alguma vantagem, né? Então muitas vezes quando o frentista pergunta vamos aproveitar para completar o tanque, o cliente ele vai ser induzido a pensar que o preço está melhor ou que o preço está baixo e aí ele pode responder positivamente essa abordagem. Então é importante no treinamento de vendas, né, criar um padrão.
o cliente, o frentista, quando fizer a abordagem: olá, tudo bem? Vamos aproveitar para completar o tanque. Lembrando sempre de ressaltar a palavrinha mágica aproveitar, né? O cliente ele vai ser induzido a pensar que o preço está baixo, né? Os clientes sempre buscam vantagens e o 10% dessas abordagens funcionam, né? Então é uma abordagem muito simples, né? Na verdade é um processo de abordagem que pode ser treinado e que pode trazer um resultado imediato para o seu negócio. Então nesse primeiro módulo que a gente apresentou aqui foi os benefícios da venda do combustível aditivado e como aumentar a venda do combustível comum, né? Agora que vocês já conhecem e já tem um monte de dicas sobre como aumentar a venda de combustível, nós vamos falar sobre a venda dos produtos automotivos, dos produtos e dos serviços automotivos. Continue conosco. Agora nós vamos falar sobre o outro grupo de produtos que podem ser vendidos nos postos. Então, o primeiro grupo de produtos são os combustíveis e o segundo grupo de produtos são os produtos e serviços automotivos, né? Então, o que é muito importante a gente também tentar entender? Que esses produtos e serviços automotivos eles podem ser separados em produtos de embelezamento, né, que chama car beauty, e os produtos de manutenção do veículo. E aí, para cada um desses grupos, você pode ter estratégias diferentes. Por quê? Porque os produtos de embelezamento, limpeza, automotivos, eles podem ser considerados supérfluos. Ou seja, a pessoa consegue existir, andar no seu carro sem investir nesses produtos, diferente dos produtos de manutenção. Então, como a gente tem uma característica de ser um produto supérfluo, como é que a gente faz para vender ele? Primeiro que eles têm que estar muito bem expostos na pista, né? O cliente ele tem que ter um contato visual para sentir a necessidade daquele produto. Então, e segundo, ele tem que ser oferecido pelo frentista, né? Então, o cliente vai abastecer, ele chegou até a pista, ele está sentado no veículo dele, quando ele olha para o lado, entre as bombas, ele encontra o que? Um expositor de produtos. Nesse expositor de produtos, os produtos têm que estar perfeitamente embalados, as embalagens têm que estar limpas, tem que ter o produto dentro do prazo de validade. E aí, quando ele vê aquilo, ele pode ser estimulado pela oferta do frentista naquele momento. Então, o produto tem que estar bem exposto e tem que ser oferecido. Mas como que você vai oferecer um produto com essas características para o cliente? Tem que ficar muito claro para o cliente quais são os benefícios que ele vai ter com aquele produto e quais são os riscos ou o que ocorre se ele, na falta desses produtos, principalmente nos produtos de manutenção. Isso funciona muito bem. Então nós vamos colocar aqui, você vai ver agora, uma tabela em que apresenta quais são os benefícios do aromatizante, da silicone, cera, limpa ar-condicionado, desengripante. E aí do lado a gente tem, nessa tabela a gente tem o que tem que ser vendido para o cliente e também tem que dizer para o cliente o que pode ocorrer se ele não tiver aquele produto. Então, nesse momento agora você está vendo essa tabela, e essa tabela também vai fazer parte do treinamento online que a gente oferece, que é o Rotinas Operacionais 2, em que vai apresentar detalhadamente tudo isso que a gente está falando agora. Então, tá bem claro, pessoal? Na venda de produtos automotivos, produtos e serviços, a gente tem os de limpeza e embelezamento, e aqui a estratégia é basicamente boa exposição e oferta desses produtos pelos frentistas, principalmente baseado nos benefícios que a pessoa vai ter. Agora nós vamos falar sobre os produtos automotivos, produtos e serviços. Por que serviços? Porque os serviços eles são tão importantes quanto os produtos. Por exemplo, a troca de óleo é um serviço, né? Você vai vender o produto, mas você está prestando um serviço. E agora então a gente vai apresentar para você sobre quais são as estratégias para vender serviços produtos e serviços de manutenção automotiva.
Então agora a gente acabou de falar sobre os produtos de limpeza, né? E agora nós vamos falar sobre os produtos de lubrificação e manutenção automotivas. Esses produtos são mais fáceis de vender, por quê? Porque a falta deles pode comprometer o desempenho do veículo e a segurança do motorista e dos passageiros. Então aqui a gente tem uma argumentação completamente diferente da linha anterior. A linha anterior, a argumentação era beleza, era o odor, eram as características visuais. E aqui a gente tem produtos em que a falta de um fluido de freio pode comprometer a segurança do motorista. A troca, o vencimento das palhetas pode comprometer a segurança do motorista num dia de chuva. Enfim, são produtos em que, se forem bem trabalhados, o que pode acontecer no momento da falta de um deles, a argumentação é muito mais efetiva e a venda é quase certa. Por exemplo, qual é a argumentação que pode ser usada para vender um aditivo para radiador? Né? Essa argumentação pode ser, a falta dele pode ferver o motor. Né? Então o cliente vai ficar no mínimo interessado em saber o que pode acontecer, por que isso acontece. Né? Olha, o líquido para radiador ele evita que o motor ferva e evita também o congelamento nos dias muito frios. Então o cliente já começa a ficar mais antenado. Por exemplo, o que acontece na falta de um líquido antibaçante e de um cristalizador, por exemplo? Né? A visibilidade diminui. Então o cliente ele vai pensar, pô, se eu investir R$10, R$7, R$8, eu vou ter uma visibilidade melhor, eu vou garantir que a minha viagem seja mais segura. Enfim, a gente aqui também está apresentando para vocês uma tabela em que aparece os produtos e serviços automotivos, os benefícios que devem ser vendidos para os clientes e o que ocorre na falta desse produto ou se esse produto por alguma razão estiver vencido. Né? Então, vender produtos de manutenção é mais fácil que vender produtos de limpeza. Perfeito. Mas como fazer para estimular a venda desse produto? Né? A gente chega no item em que a gente começa a falar sobre um fator fundamental, a exposição desses produtos na pista. Né? Então esses produtos eles têm que estar sempre muito bem acondicionados. Né? O vendedor silencioso desse produto, o que é? A embalagem. É na embalagem que a gente encontra as indicações do fabricante, as características do produto. É na própria embalagem que o próprio vendedor, o funcionário, o gerente pode encontrar informação para fazer esse treinamento técnico que pode acontecer na própria pista, no momento da manhã, por exemplo. Então a embalagem ela tem que ser muito bem valorizada. Né? Esses produtos eles têm que estar preferencialmente expostos na pista, entre as bombas, na altura do olhar do cliente. Né? Ele está sentado no veículo, quando ele olhar para o lado ele vai encontrar um expositor ali. Né? Aquilo vai chamar a atenção dele, então tem que estar ao alcance dos olhos do cliente. Usar o material de apoio desses próprios produtos. Então existem algumas marcas que fazem um investimento no merchandising desses produtos e aí colocam display, folders, enfim, lançar a mão desse recurso que muitas vezes é oferecido, expor em grande quantidade. Né? A gente sabe que o ser humano ele tem um interesse por fila, ele tem interesse por pilhas. Então, por exemplo, quando a gente vai no supermercado, se tem uma pilha de produtos, a gente vai sentir mais atraído pela pilha do que se tiver só meia dúzia de produto no chão. Né? Então, muitas vezes a pessoa está passando, ela nem sabe por que ela entra na fila. Né? Às vezes tem um caixa que está mais vazio, mas a gente tem uma tendência a seguir o efeito manada, um efeito do nosso inconsciente. Então, pessoal, se você tem um estoquezinho considerável, faz uma exposição interessante ali. Né?
Outra coisa, na exposição sempre dá prioridade aos produtos de alto giro, aos produtos que podem rentabilizar mais a operação. Então é importante também fazer um planejamento do que vai ser exposto para que a venda ocorra. É claro que o que vai ser exposto tem que estar atrelado à meta desses funcionários, né? Então, como a gente iniciou esse treinamento falando em meta, é importante também que isso tenha um alinhamento, né? Expor aqueles produtos que fazem parte da meta daqueles funcionários. Então, a exibição dos produtos na pista é um fator essencial para que a venda aconteça. Outra coisa que é muito importante também e que funciona bem, aqui é uma dica especial, é fazer o cliente segurar a embalagem do produto na mão, né? Faça o cliente segurar a embalagem e demonstre as vantagens do produto. Isso acontece também que muitas vezes as pessoas, quando ela pega aquele produto na mão, elas se sentem desconfortáveis de recusar. Tem pessoas que não sabem dizer não. Então é uma estratégia que acontece em vários segmentos, né, e que pode ser utilizada também no segmento de postos, né, para gerar a necessidade, despertar a curiosidade. Pega a embalagem, né, demonstra para o cliente, olha aqui tem as indicações e esse produto vai ajudar muito o seu carro em determinado, aumentar o desempenho. Enfim, fazer com que o cliente segure a embalagem do produto é muito importante também. Outra coisa que funciona muito bem é lembrar o prazo da troca do óleo lubrificante, né? As pessoas não sabem, elas não lembram, elas têm uma vida muito atribulada, né? Muitas pessoas nem sabem que está ali no cantinho do para-brisa a data que tem que ser trocada. Então, se você fizer uma pergunta aberta para o cliente, o senhor lembra quando foi a última vez que o senhor trocou o óleo lubrificante? Ela vai ser muito mais assertiva que você fazer a mesma pergunta. O senhor quer trocar o óleo lubrificante? Né? Então você vai fazer com que ele pense. Então, o senhor lembra quando foi a última vez que o senhor fez a troca? No mínimo, ele vai parar e, será que faz 6 meses? Será que faz 3 meses? Enfim, é importante lembrar o cliente sobre o prazo da troca do óleo lubrificante, né? E também é importante avisar o cliente sobre os riscos da falta do produto, né? Então, muitas vezes o cliente ele só vai tomar uma ação de fazer a substituição do produto se ele lembrar do risco que ele está correndo e não ter aquele produto. Então, qual é o risco que ele corre em não fazer a troca do óleo lubrificante? Ele corre o risco de fundir o motor dele, ele corre o risco de estar aumentando o consumo do combustível, enfim, ele tem alguns riscos, né? A gente apresentou naquela tabela, né, que você já viu, e agora vou apresentar ela de novo aqui, né? E aí nessa tabela fica muito mais fácil o vendedor fazer uma argumentação mais assertiva, porque ele vai sempre se basear no que vai acontecer se você não tiver aquele produto e não perguntar se ele quer aquele produto, né? É uma abordagem completamente diferente e os resultados são diferentes também. Então, se você não tiver um fluido de freio, o que vai acontecer? Se você não tiver com os pneus calibrados, o que vai acontecer? Se você não tiver um cristalizador no seu carro, o que vai acontecer? Né? Então essa abordagem ela é muito mais assertiva. Então vamos lá, faça o cliente segurar a embalagem do produto que você quer vender, exponha muito bem esse produto, lembre o cliente sobre o prazo das trocas, principalmente dos filtros, do óleo lubrificante, e avise o cliente sobre a falta dos produtos. Bom, já falamos então sobre a venda dos combustíveis, que podem ser combustíveis normais e aditivados. Falamos sobre a venda dos produtos e serviços automotivos, que é o segundo grupo de produtos e serviços que podem ser vendidos nos postos. E o último grupo, o terceiro grupo, são os produtos de loja de conveniência, né? Que, para aqueles postos que têm, se configura numa grande estratégia para aumentar a rentabilidade da operação do posto, né? A gente tem acompanhado que esse segmento de loja de conveniências ele está expandindo, né? A cada ano a gente tem números maiores,
né? É uma grande possibilidade de aproveitar o fluxo das pessoas que estão até o posto para vender mais, né? E aí também esses formatos de loja de conveniência também eles estão se adaptando de acordo com as necessidades do mercado. A gente percebe que ele iniciou aqui no Brasil com o segmento de mercearia, né? Aquela venda de produtos mais prontos, aqueles produtos de mercearia, de bebidas, né? E de alimentos prontos, né? Agora a gente também está passando por uma fase em que está investindo nos food service, ou seja, estão entendendo que o comportamento do consumidor ele tem se alterado em função da rotina e as pessoas estão procurando comidas um pouco mais saudáveis e preparadas na hora. Então, algumas operações de loja de conveniência também estão seguindo esse caminho, né? A gente percebe também que outros grupos também estão investindo em alguns formatos como padarias, enfim, a conveniência ela se configura num grande negócio, principalmente para aproveitar o fluxo dos clientes que estão no posto. E qual que é a grande sacada para vender produtos de conveniência? A grande sacada que é levar o cliente até a loja, né? A estratégia toda deve ser fazer com que o cliente saia do seu veículo e vá até a loja, porque lá ele vai ser acessado por uma série de estratégias mercadológicas que podem fazer com que ele faça a compra por impulso, né? Então, quando ele entra dentro da loja, ele começa a ser acessado pelos displays de bala, de chiclete, ele vê as bebidas geladas, enfim, ele é impactado por uma série de estratégias. E como que você faz para que o cliente vá até a loja, né? Então, a estratégia mais usada, que a gente mais conhece, são as estratégias de comunicação visual, em que você vai colocar na pista um banner dizendo para o cliente que lá tem pão de queijo fresquinho, que lá tem um combo de café mais pão de queijo, que lá ele pode comer um sanduíche natural com um suco de laranja, enfim, o cliente ele vai receber um estímulo visual e ele vai se lembrar que pode ser que ele esteja com fome, ele vai se lembrar que ele vai pegar uma estrada, que é melhor ele garantir uma refeição agora, enfim, as estratégias de comunicação visual, elas costumam funcionar muito bem, né? E aí fica a dica, sejam criativos, né? Usem banners bonitos, existem várias coisas que podem ser feitas para estimular isso. No site da Brasil Postos, que é a nossa empresa, existe uma série de lonas de galhardete, lonas de teto, que estimulam. A gente tem inclusive um kit que chama Kit Loja de Conveniência. Ele faz toda uma comunicação visual na pista para direcionar esse cliente para dentro da loja de conveniência. Então abuse da comunicação visual, né? A abordagem verbal também ela é importante. Então esse frentista, ele também pode ter uma meta, né? Essa equipe também pode ter uma meta que está atrelada aos resultados da loja de conveniência. Então, durante o abastecimento, o cliente pode fazer abordagem. O senhor gostaria de aproveitar o nosso pão de queijo que está quentinho, acabou de sair? Ou o senhor gostaria de aproveitar o nosso combo de café expresso mais pão de queijo? Enfim, a abordagem verbal ou o convite também é uma estratégia que pode e deve ser usada, né? Existem algumas operações também que fazem com que a loja de conveniência invada a pista. Ou seja, levam alguns displays de bala, de chocolate, de doces, para que o cliente muitas vezes nem precisa sair. Então aí vai muito da estratégia. Também tem uma questão da regulamentação, né, da Anvisa, o que pode, o que não pode ser vendido na pista do posto. É muito importante que vocês atentem para esse aspecto, mas também existe alguma estratégia que você leva, que está na conveniência, para a pista, né? Outros revendedores usam a estratégia do cafezinho grátis, que você convida o cliente para sair de dentro do carro e tomar um cafezinho grátis e muito provavelmente na hora que ele vai tomar um cafezinho ele vai lembrar que ele está com fome e ele vai também comer um pastel, um sanduíche, um pão de queijo, né? Enfim, isso além de ser uma estratégia de fidelização, também pode ser uma estratégia de vendas. Então, esses são os 3 grupos de produtos e serviços que são vendidos nos postos: os combustíveis,
os produtos de manutenção e limpeza automotiva e os produtos de conveniência, né? E para finalizar, então, esse primeiro vídeo, que faz parte do nosso vídeo de rotinas operacionais, né? Que são vídeos que fazem parte dos nossos cursos online, que são oferecidos pela Brasil Postos, né? E que nesse curso de rotinas operacionais a gente trabalha a fidelização de clientes, a gente trabalha como fazer campanhas de marketing, a gente trabalha comunicação visual, e agora esse vídeo eu estou trazendo para vocês sobre as técnicas de vendas. Eu sempre lembro também que o que a gente está falando aqui, o seu frentista, que é uma peça fundamental do seu negócio, ele pode receber essa capacitação muito mais aprofundada. Então conheçam, entrem em contato, acessem os links para você chegar até esse curso, porque eu tenho certeza que esse investimento vai fazer um grande diferencial no seu negócio. Então, para finalizar, eu gostaria de ressaltar aqui a última grande estratégia, última nesse meu treinamento, né? Mas como eu falei, no curso de rotinas operacionais 2, que a gente comercializa, ele vai trazer outras, né? Mas nesse vídeo agora, o último, que é os serviços cortesia que geram vendas, né? O que são os serviços cortesia? São os serviços em que a gente oferece gratuitamente para o cliente, mas cujo grande objetivo, o que é? É vender, né? Então isso tem que ficar muito claro para as suas equipes do posto. Quando você, por exemplo, oferece uma lavagem de para-brisa, ele tem um objetivo também de encantamento e fidelização, mas ele pode ser um grande argumento de venda de palheta. O profissional está lá mexendo no para-brisa do cliente, ele vai ter um argumento para, quando ele joga a água no para-brisa, ele vai dizer: olha, sua palheta, quanto tempo faz que o senhor trocou a sua palheta? O cliente vai ficar, não sei. Ele vai ficar no mínimo interessado em saber se a palheta dele está ou não num bom estado. Então os serviços cortesia, eles servem para quê? Despertar a necessidade do cliente, né? E a gente sabe que a primeira etapa de vendas em qualquer segmento é despertar a necessidade. Então, qual é a necessidade? Quando você faz, por exemplo, vai completar a água no tanque do automóvel, você pode despertar a necessidade de perguntar se ele tem um antibaçante ali. Quando você vai fazer a verificação do nível do óleo, você pode despertar a necessidade de ele fazer a troca, não só do óleo, quanto do filtro. Então esses serviços cortesias, eles são um grande aliado, e que muitas vezes alguns profissionais que trabalham no posto veem como um aborrecimento, mas é uma visão completamente errada. Eles servem para com que o cliente seja despertado da necessidade da troca daqueles serviços, né? Então a gente tem, por exemplo, como serviços adicionais, a gente tem uma série de possibilidades de venda. A gente vai apresentar aqui, né? Vocês começam a ver agora na tela, o serviço, por exemplo, o serviço de revisão do nível de óleo pode se transformar numa venda de óleo lubrificante. Se você vai completar a água com o radiador, você pode vender um aditivo. Se você vai completar a água no lavador de para-brisa, você pode oferecer um anti-embaçante, um cristalizador. Se você vai fazer a limpeza do para-brisas, você pode oferecer as palhetas, a troca das palhetas. Se você vai fazer a calibragem dos pneus, você pode oferecer os fluidos de freio. Se você vai fazer a revisão do filtro do ar e do óleo, você pode oferecer a troca do óleo. Enfim, se você vai fazer uma lavação de aparência, depois você pode oferecer um polimento, uma cristalização, né? Enfim, façam com que as suas equipes considerem os serviços adicionais como grande ferramenta de vendas. E aí vocês vão ver que o retorno começa a aparecer. Então, a gente está chegando ao fim desse vídeo em que eu apresento quais são as técnicas de vendas
em combustível, em postos de combustíveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu lembro que esse vídeo faz parte do nosso curso de rotinas operacionais. E nesse curso de rotinas operacionais, então, o primeiro módulo a gente apresenta essas técnicas de vendas, elas são apresentadas de forma mais detalhada. Esse curso ele é acessado pelo smartphone. No final de cada módulo é obrigado a fazer uma avaliação. Essa avaliação ela tem uma nota mínima e no final o cliente ele vai receber um certificado de conclusão. Então, o módulo 1 desse curso de Rotina Operacionais 2, ele fala sobre as vendas. No módulo 2, eu falo sobre atendimento e fidelização de clientes. Então, vocês viram que aqui, muito que se falou foi vendas. Mas, além das vendas, uma vez que você faz a venda, você tem que o quê? Prestar um bom atendimento, e principalmente desenvolver técnicas de fidelização para que esse cliente vire um cliente recorrente. E aí vocês vão ver que a venda ela acontece automaticamente. O cliente satisfeito ele é muito mais propenso a comprar de vocês. Então no vídeo 2 a gente apresenta, fala sobre atendimento e fidelização de clientes. No vídeo 3 no módulo 3 desse curso de rotina operacionais a gente vai falar sobre marketing, sobre como fazer promoções e sobre as estratégias de imagem e comunicação visual. Então esse curso de rotinas operacionais é dividido em 3 módulos: vendas, atendimento, fidelização, marketing, promoções e comunicação visual. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu convido a vocês a continuarem nos prestigiando nos nossos canais que nós temos na Brasil Postos, seja através do blog, seja através do YouTube, seja através do Facebook. E eu tenho certeza que todo investimento em capacitação ele se paga, e é muito importante que as equipes dos postos estejam voltadas para reciclagem, para treinamento e capacitação. Essa é a grande estratégia que vocês podem fazer pelo negócio de vocês. Muito obrigado!